Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. São 8 histórias de vida, todas nos falam de uma opção pela vida consagrada. Que fazes aí fechada? Um livro que nos conta vidas marcadas pela alegria e pela liberdade. O testemunho hoje chega através dos diálogos com o jornalista Filipe Davilés, que no livro Que Fazes aí Fechada conta a história de vida, vocacional e de liberdade de 8 freiras em Portugal. A minha vocação à vida consagrada foi, não sei, é assim, não posso referir um momento, um dia, uma hora. No fundo, a área da saúde não era a minha área e neste momento estou a terminar o curso de enfermagem. Para quê? Para que possa servir melhor estas pessoas. Surgiu-me um desafio de Deus e dos próprios doentes, aquelas pessoas com quem me fui relacionando, a entregar algo mais e começou a fazer sentido o estilo de vida das irmãs. A irmã Sara Pina considera que a nova publicação tem o mesmo objetivo do Ano da Vida Consagrada: dar a conhecer quem são os consagrados. A importância deste livro neste tempo em que refletimos mais sobre o significado e o papel da vida consagrada na Igreja é mesmo dar a conhecer congregações, as que estão fechadas, em clausura ou não, no fundo abri-las todas ao mundo, à Igreja em geral, para conhecer o que é que fazemos dentro de 4 paredes, como assim às vezes somos conhecidas. A jovem freira hospitaleira, para além da sua história, quis dar a conhecer a sua congregação a uma sociedade que tem menos preconceitos com esta opção de vida. O preconceito surgia, creio eu, na altura em que se falava muito da vida consagrada e se conhecia. Agora creio que não se conhece tanto e o não se conhecer tanto pode levar a não se criar preconceitos. Por outro lado, o pouco que às vezes se conhece ou quem quer saber procura, não forma esse preconceito ou estigma ou que seja da vida consagrada. 8 histórias mais uma é a proposta do livro Que Fazes aí Fechada, e a 9ª é revelada no prefácio por uma mãe cuja filha decidiu entrar para um convento de clausura aos 28 anos. Tive o privilégio e a dor ao mesmo tempo porque não tenho hoje a minha filha comigo, não sou avó dos filhos que ela poderia ter vindo a ter. Eu gosto mais de ser muito franca e dizer os dois lados da questão. Nem tudo são marés altas na vida, nem tudo são marés baixas. De modo que eu tive o privilégio de ver a minha filha ser capaz de dizer esse sim radical a Deus. E é uma coisa que não deixa ninguém indiferente, muito menos uma mãe. Como mãe, explica os dois lados da questão e comenta que ainda hoje há quem não entenda o que a sua filha faz num convento. A ideia que há da minha filha, vulgarmente, que eu constato a cada dia, e vão-se passando os anos, é que ela está com um terço sentada num banco a rezar o terço 24 horas por dia, quando é uma vida que, embora virada para Deus, trata do mundo na medida em que as carmelitas trazem o mundo como se fosse numa mochila, o sofrimento do mundo, as aflições do mundo. A editora do livro destaca a forma tocante como a autora explica com depoimentos muito interessantes a vida de freiras fechadas num convento. Um livro sobre freiras que estão em conventos e que, para as pessoas perceberem porque é que uma jovem bonita, sem um desgosto de amor, se vai fechar num convento e para quê? O que é que faz todo o dia? Livros como este do Filipe Davilés são um bem inestimável, não só para desmistificar, o que já não seria pouco, mas sobretudo para dar a ver melhor, para iluminar aquilo que é uma coisa que merece absolutamente ser iluminado e melhor conhecido, que é uma vocação desta radicalidade. Que Fazes aí Fechada, um livro que quer ser um contributo para que se perceba que a vida consagrada é uma opção de vida válida e atual.
O autor deste livro está hoje aqui connosco, o jornalista Filipe Davilés. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Perguntava-lhe o que é que o levou a escrever sobre estas mulheres, não é? Que fizeram opções diferentes nas suas vidas. Bom, neste caso o desafio partiu diretamente da editora. Portanto, eu recebi um dia um telefonema da editora da Aleteia, falaram-me desta ideia, do projeto, e disseram que gostariam muito que fosse eu a fazer as entrevistas e a construir o livro. E eu aceitei imediatamente, porque é uma área que me fascina também, uma área que eu não tinha explorado ainda. Eu já tinha feito vários trabalhos à volta de sacerdotes, sacerdócio em diferentes áreas vocacionais, já tinha ido a um mosteiro falar com um monge contemplativo, etc., mas nunca tinha feito muitas entrevistas a freiras em diferentes ordens religiosas, então achei que seria um tema interessante de explorar. E aqui está o resultado passado mais de um ano de trabalho de campo, porque isto tem que ir muito ao sabor do tempo das freiras, que não é necessariamente o nosso tempo. Não é fácil fazer entrevistas na Quaresma ou no Advento, por exemplo, isso corta muito o nosso ritmo. Às vezes são os tempos que nós temos mais disponíveis. E foi um ano fascinante de descoberta destes mundos. O título que fazes aí fechada, desde logo, deixa antever alguma incompreensão, não é? Por esta opção de vida. Sim, sim. E um dos objetivos era um bocadinho esse, era desmistificar, se calhar mais do que desmistificar, porque há sempre uma aura de mistério à volta disto, que faz parte, quebrar alguns preconceitos que existem à volta desta opção de vida. Portanto, aquela ideia que infelizmente continua bastante presente, de que coitadinhas foram para freiras porque não conseguiram casar, tiveram um desgosto amoroso. Ainda recentemente ouvi uma história de uma freira que ia no autocarro, não é uma das que eu entrevistei, e que é relativamente nova e é bonita, e houve uma senhora que ficou a olhar para ela e disse: coitadinha, que desperdício. Quer dizer, e continua a existir esta ideia à volta da vida consagrada, e um dos objetivos era precisamente quebrar esses preconceitos e mostrar que estão aqui pessoas que escolheram livremente. A esmagadora maioria delas teve uma vida perfeitamente normal até chegar a esta altura e tomar esta decisão. Tiveram namorados, tiveram alguns desgostos, quebraram alguns corações também, trabalhavam. Há cá o caso de uma freira que é carmelita e que trabalhou vários anos no Banco de Portugal. Portanto, tinham carreiras em perspectiva de sucesso. No entanto, receberam aqui uma chamada de Deus a que não conseguiram dizer que não. E, portanto, o objetivo do livro era precisamente esse. Apresenta a vocação à vida consagrada como uma opção que muda a vida toda, não é? Não é apenas uma opção por um determinado entretenimento, ou um hobby, ou uma profissão, até uma carreira, não é nada disso. É algo que abarca tudo. Não é uma escolha de carreira, exatamente. Aliás, muitas vezes nós notamos que aqui não foi preciso optar entre uma carreira num certo ramo e a vida religiosa, porque são conciliáveis. Há o caso de uma das mais novas, até com quem eu falei, que está neste momento a conciliar a vida dela já no convento com os anos finais de medicina, da especialidade, etc., de medicina, e tem que conjugar isso. Ela está em Fátima, portanto está no Hospital de Leiria e portanto vai conjugando essas coisas. Mas há outros casos. Agora, há umas que sim, que o sim delas implicou ir, de facto, para trás das grades. Aqui o título que fazes aí fechada pode levar algumas pessoas a pensar que eu só falei com freiras de clausura. Não é verdade. Falei com 2 freiras de clausura, são as que abrem e fecham um livro, mas pelo meio falei com freiras que estão perfeitamente no mundo e de uma forma muito, muito ativa. E às vezes estão no mundo em sítios onde nós não nos atrevemos a estar. Estou a pensar, por exemplo, numa das entrevistas que mais me marcou, e sei através de alguns amigos que já estão a ler o livro, que também os marcou a eles, de uma freira que, na altura em que eu falei com ela, estava em Coimbra e a missão dela é ir para a rua, falar com prostitutas e tentar resgatar prostitutas daquela vida. Portanto, quando nós ouvimos o Papa Francisco dizer que é preciso ir às periferias, aqui estão as mulheres que estão, de facto, nas periferias, onde muitos de nós não nos atrevemos a ir. Há outros casos, uma irmã hospitaleira, as hospitaleiras dedicam sobretudo ao trabalho com os deficientes em hospitais, que gerem, etc., e isso é um trabalho extraordinariamente importante e elas têm uma liberdade de se poderem dedicar inteiramente a esse trabalho, de uma forma que a maior parte de nós não podemos, porque temos família, temos filhos que temos que criar, temos outros trabalhos, e elas têm essa liberdade que tanta falta faz no nosso mundo atual. Ao fim e ao cabo, este livro também dá um pequeno
uma pequena mostra dos vários carismas que há na Igreja, na forma de estar, de servir a Igreja, na vida consagrada. Há várias vias, vários caminhos de dedicação, não é? Exatamente. Não há, é uma das conclusões que eu tiro do livro. Não há duas vocações iguais. Não há duas freiras iguais, não há dois caminhos iguais. Não só o caminho até chegarem a essa decisão, mas depois o caminho que fazem lá dentro. Eu falei aqui com 8 freiras totalmente diferentes, mesmo as duas de clausura, completamente diferentes, caminhos completamente diferentes. Tudo gente nova, não é? Tudo gente nova. A mais velha com quem falei terá os seus 50 e poucos. Portanto, aí se calhar foi um bocadinho uma exceção à regra, mas é uma pessoa de tal forma jovial e nova de espírito, neste caso a irmã Irene, que é das escravas, e sempre que eu dizia, amigos, que eu ia fazer este livro, uma data deles diziam: tens que falar com a irmã Irene, porque ela trabalhava no Colégio das Escravas em Lisboa, onde a minha mulher, por exemplo, estudou, e marcou de tal forma uma geração de raparigas, que agora são algumas mães. Ontem tive com uma que, por acaso, também é escrava, entrou, entretanto, para o convento, e que tinha que fazer parte desta história. Eu queria falar com alguém dessa ordem. Eu disse: eu não vou aqui necessariamente escolher. Às vezes é preciso falar com a superiora, e ela diz: temos esta pessoa que pode falar consigo. Eu falei com a superiora das escravas e ela disse imediatamente: é a irmã Irene. E foi uma conversa também fascinante. Portanto, esse ligeiro desfazamento de idades, ela não é de maneira nenhuma velha, não é? Tem 50 e poucos anos, diria eu, não choca nada com o resto do livro. Há algumas histórias relacionadas com a clausura, não é? Referiu há pouco o estar atrás das grades, mas há uma tónica também que perpassa não apenas esses testemunhos, como todos os outros, que é uma grande... São mulheres muito marcadas pela alegria e pela liberdade que sentem, ao fim e ao cabo, não é? Sim, sem dúvida, e não é só uma coisa que elas dizem, é uma coisa que se sente quando se está com elas e quando se fala com elas. A pergunta sobre a liberdade era obrigatório fazer a ambas as freiras de clausura, quer dizer, estão ali, de facto, atrás das grades. E ambas me disseram: não, nunca me senti tão livre como neste momento. E uma delas, a Carmelita, com a qual abro o livro, disse mesmo: não, eu estou perfeitamente livre, as chaves estão do lado de dentro. Portanto, a qualquer altura eu posso sair, que é uma forma engraçada de ver a situação. Mas sim, uma grande liberdade. E é engraçado que eu só quando acabei o livro é que eu pensei, de facto, eu não abordei muito a questão do celibato com elas, porque na altura, quer dizer, as conversas não foram muito programadas. Claro que eu levava uma lista de perguntas, mas depois a conversa seguia, como os caminhos eram tão diferentes, e a maior parte delas eu não as conhecia antes de fazer a entrevista, a conversa foi seguindo. E a única que me falou, sem eu lhe perguntar nada, sobre o celibato e de como o celibato a libertava, era a tal irmã que trabalhava com as prostitutas. E isso foi muito engraçado, que ela dizia: a minha opção pelo celibato dá-me uma liberdade de falar com elas sobre estas cicatrizes que elas têm, que não existe para muitas outras mulheres. Foi uma questão engraçada. Portanto, também aí a questão da liberdade que essa escolha traz e que é tão incompreendida hoje em dia. Muito bem, Filipe de Avilés, muito obrigado por ter partilhado estas experiências que estão neste livro e que vale a pena conhecer com mais pormenor. Obrigado pela sua presença hoje aqui connosco. Que Fazes Aí Fechada é o livro que olha vocações consagradas, que são, no entanto, grandes exemplos de liberdade e de alegria.